não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu vou misturar isso à leitura de partes de um texto de 1999, que já tinha algo a ver com este assunto, que está publicado no meu site com o título de A Lógica da Mistificação ou Chicote da Tiazinha. No fundo é o mesmo problema, mas colocado em duas fases diferentes do seu desenvolvimento histórico. Então estou dizendo aqui o seguinte: quando entre os anos 80 e 90 comecei a redigir as notas que viriam a compor o imbecil coletivo, os personagens a que ali eu me referia eram indivíduos inteligentes, apenas corrompidos pela autointoxicação ideológica e por um corporativismo de partido que, alçando-os a posições muito superiores aos seus méritos, deformavam completamente a sua visão do universo e de si mesmos. Foi por isso que os defini como, aspas, um grupo de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior que se reúnem com a finalidade de imbecilizar-se umas às outras. Fecha aspas. Essa definição já não se aplica aos novos tagarelas e opinadores que atuam sobretudo através da internet e que hoje estão entre os 20 e 40 anos de idade. Tal como seus antecessores, eles são pessoas de inteligência normal ou superior, separadas do pleno uso de seus dons naturais pela intervenção de forças sociais e culturais. A diferença é que essas forças os atacaram numa idade mais tenra e já não são bem as mesmas que lesaram os seus antecessores. Até os anos 70, os brasileiros recebiam no primário e no ginásio uma educação normal, deficiente o quanto fosse. Só vinham a corromper-se intelectualmente quando chegavam à universidade e, em vez de uma abertura efetiva para o mundo da alta cultura, recebiam doses maciças de doutrinação comunista, oferecida sob o pretexto, àquela altura bastante verossímil, da luta pela restauração das liberdades democráticas. A pressão do ambiente, o controle altamente seletivo dos temas e da bibliografia, e, last not least, a imposição dos temas e do vocabulário, faziam com que a aquisição do status de brasileiro culto se identificasse na mente de cada estudante a absorção do estilo esquerdista de pensar, de sentir e de ser. O trabalho dos professores doutrinadores era eficazmente complementado pela grande mídia, que, então já amplamente dominada por ativistas e simpatizantes comunistas, envolvia os intelectuais e artistas de esquerda numa aura de prestígio sublime, ao mesmo tempo que jogavam na lata de lixo do esquecimento os escritores e pensadores considerados inconvenientes, exceto quando podiam explorá-los como exceções que, por sua própria raridade e exotismo, confirmavam a regra. Criada e mantida eminentemente pelas universidades, pelo movimento editorial e pela mídia impressa, a atmosfera de imbecilização ideológica era, por assim dizer, um produto de luxo, só acessível às classes média e alta, deixando intacta a massa popular. A partir dos anos 80, a elite esquerdista tomou posse da educação pública, aí introduzindo o sistema de alfabetização socioconstrutivista, inteiramente concebido por pedagogos esquerdistas como Jean Piaget, Emília Ferreiro, Lev Vygotsky e Paulo Freire, para implantar na mente infantil as estruturas cognitivas mais apropriadas ao desenvolvimento posterior, mais ou menos automático, de uma cosmovisão socialista. Se esse objetivo foi alcançado ou não é coisa que se pode discutir. O que é indiscutível é que, do ponto de vista do aprendizado, do rendimento escolar dos alunos,
e, sobretudo, da alfabetização, os resultados foram catastróficos. É absolutamente impossível, por esse sistema, dotar o aluno das capacidades requeridas para ler e escrever corretamente. Não há espaço aqui para explicar a coisa toda, mas, em resumidas contas, é o seguinte. Todo idioma compõe-se de uma parte mais ou menos fechada, estável e mecânica, o alfabeto, a ortografia, a lista de fonemas e suas combinações, as regras básicas da morfologia e da sintaxe, e, por outro lado, de uma parte aberta, movente e fluida, o universo inteiro dos significados, dos valores, das nuances e das intenções de discurso. A primeira aprende-se eminentemente por memorização e exercícios repetitivos. A segunda, pelo alto enriquecimento intelectual permanente, pelo acesso aos bens de alta cultura, pelo uso da inteligência comparativa, crítica e analítica, e, last not least, pelo exercício das habilidades pessoais de comunicação e expressão. Sem o domínio da primeira parte, é impossível orientar-se na segunda. Seria como aprender a saltar e dançar antes de ter aprendido a andar. É exatamente esta inversão que o socioconstrutivismo impõe aos alunos, pretendendo que participem ativamente e até criativamente do universo da cultura, antes de ter os instrumentos de base necessários à articulação verbal de seus pensamentos, percepções e estados interiores. O socioconstrutivismo mistura a alfabetização com a aquisição de conteúdos, com a socialização e até com o exercício da reflexão crítica, tornando o processo enormemente complicado e, no caminho, negligenciando a aquisição das habilidades fonético-silábicas básicas, sem as quais ninguém pode chegar a um domínio suficiente da linguagem. Aplicado uniformemente em todas as escolas, o socioconstrutivismo resultou numa espetacular democratização da inépcia. O produto dessa monstruosidade pedagógica são estudantes que chegam ao mestrado e ao doutorado sem conhecimentos mínimos de ortografia e com uma reduzida capacidade de articular experiência e linguagem. Bom, então isto aí cria uma diferença, a introdução deste fator cria uma diferença brutal entre aquela camada de intelectuais que eu descrevi nos vários volumes do Imbecil Coletivo, os 2 publicados e outros por publicar, e a situação atual. Você vê que naquela época o fenômeno do Imbecil Coletivo abrangia eminentemente pessoas de esquerda, ativistas e simpatizantes de esquerda. Por quê? Porque era um fenômeno criado tardiamente, quer dizer, imposto às pessoas somente na universidade, às vezes, vamos dizer, nos últimos anos do curso secundário, e era uma influência que, então, naquela época se podia denominar corretamente e exatamente doutrinação, porque se tratava de transmitir uma doutrina, uma teoria, uma visão do mundo mais ou menos articulada e sistemática e capaz de ser objeto de discussão. Quer dizer, as pessoas tinham consciência de quais as ideias que estavam absorvendo. Não havia muito espaço para discutir aquelas coisas, mas pelo menos havia a possibilidade da discussão interna entre pessoas que mais ou menos concordavam no essencial, como por exemplo, você tinha as várias facções de esquerda, você tinha o Partido Comunista, você tinha o PCdoB, você tinha a POLOP, você tinha a AP, etc, etc. E eles, na medida que discutiam entre si, mostravam algum domínio, pelo menos elementar, dos elementos doutrinais do marxismo-leninismo. Então tratava-se de passar uma doutrina chamada marxismo-leninismo, ou o marxismo-trotskismo. De modo que seria bastante exato usar o termo doutrinação para descrever o que acontecia nessa época. Quer dizer, a transmissão de uma doutrina pressupõe que você está se dirigindo a pessoas que sabem falar, ler, escrever, e que já têm a maturidade para adquirir algumas concepções sobre a sociedade, sobre a história, o ser humano, etc, etc, etc. O que vem em seguida não tem absolutamente nada a ver com doutrinação, embora as pessoas, vamos dizer, os críticos amadores, continuem ainda a falar
contra a doutrinação esquerdista nas escolas. Então, eu asseguro para você, não há mais doutrinação nenhuma. Simplesmente não é nem necessário e nem possível haver doutrinação nas condições atuais. Porque mesmo as condições básicas por uma doutrinação já foram suprimidas, e foram suprimidas desde a educação infantil. Então, uma linguagem, é bom você saber, um idioma qualquer, ele não se compõe de palavras, de unidades de significado. Ele se compõe eminentemente de fonemas. Quer dizer, uma coleção, vamos dizer, de sons muito simples, que você pode, por um lado, você pode decompor, tá certo? Para representá-los mediante letras, e por outro lado você pode juntar, fundir, para criar unidades de sentido. Para vocês terem a ideia da importância dos fonemas, o que é um verbo? O sistema das conjugações de um verbo. Quer dizer, um verbo tem a mesma raiz, e mudando apenas um fonema, você consegue ali criar todo um sistema de representações de tempos diferentes, várias dimensões do passado, vários sentidos do presente, várias possibilidades de futuro. Você consegue articular falante e ouvinte, papéis que estão sendo representados na comunicação, tudo isso só mudando um foneminha. Tá certo? Então, veja a importância dos fonemas. Tá certo? Mesmo línguas onde os fonemas permanecem separados, onde eles não se aglutinam, como o chinês, por exemplo, também são compostos de fonemas. E se eles não são, você pode tomar como exemplo extremo a língua alemã, onde você ajunta 15 fonemas e faz uma palavra desse tamanho, tá certo? E a língua chinesa, onde os fonemas permanecem separados, mas se aglutinam, formando unidades de sentido cada vez maiores, sem se fundir materialmente. Permanecem separados, mas se fundem como unidades de significado. Então, o aprendizado desses fonemas não tem absolutamente nada a ver com o aprendizado das unidades de sentido que os fonemas formarão quando forem juntados. Por exemplo, você saber pronunciar um fonema não tem nada a ver com você saber o significado das palavras que serão formadas quando esse fonema se juntar com outros fonemas. Por exemplo, você pode ter ante e na. Forma a palavra antena. Tá certo? Esse ante pode ser juntado com outras fonemas para formar antediluviano, tá certo? E antepor, etc, etc. O que tem a antena a ver com isso? Quer dizer, o ante é o mesmo. Tá certo? Ou seja, os fonemas são os mesmos, mas eles se juntando, eles formam coisas, unidades de significado que são absolutamente inconexas. Deste modo, é preciso entender que o aprendizado dos fonemas não tem absolutamente nada a ver com o significado. Mesmo em chinês, que a pessoa diz, e no chinês, onde cada fonema tem um significado. Né? Um fonema em chinês pode ter vários significados, conforme os outros fonemas que você ajunte a ele na frase. A coisa muda completamente. Então, isso significa que os fonemas têm que ser... A aquisição dos fonemas é uma habilidade auditiva, tá certo? E vocal, que tem que ser aprendida de maneira totalmente separada e distinta do aprendizado das unidades de sentido. Ou seja, é uma habilidade física que apela apenas, vamos dizer, aos seus recursos, né, auditivos e vocais e à sua memória. Nada mais, não tem nada mais que você possa acrescentar aí. Tá certo? Do mesmo modo, o aprendizado das letras. Quer dizer, as letras são elementos pelos quais você decompõe o fonema para poder representá-lo graficamente. Representar não só os fonemas, como também as unidades de sentido que eles formam depois. O aprendizado do alfabeto é radicalmente separado do aprendizado das unidades de sentido. Para você aprender a letra A, você não precisa saber nenhuma palavra que depois será formada com a letra A. E isso se refere mesmo ao significado que este fonema sozinho possa adquirir na linguagem.
como por exemplo o A artigo e o A preposição. Para aprender a pronunciar A e distinguir este som de outros, e distinguir o grafismo A, tá certo, de outro grafismo, você não precisa saber absolutamente que o A pode ser artigo ou preposição. Então, toda esta parte da língua só pode ser aprendida por memorização e por exercício mnemônico. Não há mais nada o que fazer. Tá certo? Se você, já nesta fase do aprendizado, você entra com o problema dos elementos de sentido, você complica enormemente o aprendizado. Já pensou se você, para aprender um fonema, você precisasse saber algo de todas as palavras que pode usar este fonema? Ademais, tem o seguinte problema. As letras são sempre as mesmas e os fonemas também da língua são sempre os mesmos. Não é uma coleção fixa, tá certo? Como as notas no piano. Tá certo? Então, do mesmo modo que você, para aprender, por exemplo, as 7 notas no piano e aprender a distinguir as teclas, tá certo? Você não precisa conhecer nenhuma música que foi composta com essas notas. Ao contrário, justamente para você poder entender a música, aí que você precisa saber quais são as notas. Tá certo? Então, existe uma parte do aprendizado que é puramente mnemônico e repetitivo. E não há como não ser. Tá certo? Também, vamos dizer, o aprendizado das regras básicas da morfologia e da sintaxe, embora já entre um pouco mais na questão do sentido, também tem que ser absolutamente reservado para a memória e a repetição. Porque para você aprender as regras da gramática, você não precisa saber como justificá-las. Por exemplo, toda regra de gramática tem uma história por trás dela. Mas se você não domina a regra, você não consegue ler. Então como é que você vai ler a história do idioma antes de você saber o idioma? Isso é a mesma coisa que eu, que não sei uma palavra da língua húngara, então antes de eu aprender o alfabeto e os fonemas da língua húngara, eu queria ler em húngaro uma história da língua húngara. É mais ou menos a mesma coisa, portanto é uma coisa impossível. No entanto, o socioconstrutivismo parte do princípio de que a língua é um produto cultural e de que você aprender a língua é você apreender os conteúdos da cultura. Então, já entra com a consideração de todos os elementos de sentido na fase do aprendizado do alfabeto e dos fonemas e das regras gramaticais. Resultado, as pessoas não aprendem nunca. Então, Dante já dizia o seguinte, que a gramática é a construção material do idioma. Portanto, ela se compõe de sons e grafismos combinados. Isso quer dizer que mesmo que os significados das palavras fossem completamente outros, os sons e grafismos seriam os mesmos. Do mesmo modo que você, com as mesmas notas, tá certo? Você pode compor, vamos dizer, melodias altamente formalizadas, como por exemplo uma composição de Haydn ou de Mozart, ou pode compor um caos como o Stravinsky, com as mesmas notas. Portanto, as notas não dependem do que você vai fazer com elas mais tarde. Tá certo? Do mesmo modo que os fonemas e as letras não têm nada a ver com as unidades de sentido e com a combinação de várias unidades de sentido para formar frases, períodos, parágrafos, páginas, capítulos e livros. Tá certo? É verdade que a língua é um produto cultural, um produto histórico. Tá certo? Porém, para chegar a aprender isso, primeiro você tem que aprender a parte material do idioma e depois, através da contínua aquisição de novos elementos culturais, você vai se enriquecendo, até que chega o ponto em que você pode retroagir sobre a própria língua que você aprendeu e meditar sobre a história dela e sobre o fundamento ou falta de fundamento das várias regras gramaticais. Você pode até se tornar você próprio um gramático e discutir o que os outros dizem a respeito, mas não antes de você ter o domínio material da coisa. Tá certo? Do mesmo modo que um sujeito pode aprender música e não concordar com nada que os músicos da sua geração estão fazendo e decidir fazer uma coisa completamente diferente. Não é isso? Por exemplo, quando Richard Wagner, tá certo,
ele decidiu compor ópera de uma maneira totalmente diferente do que predominava na sua época, e estourou com todos os padrões clássicos da ópera italiana e fez uma coisa completamente diferente, mas para isso ele teve que aprender as mesmas notas e as mesmas teclas que os italianos aprendiam. Se ele se recusasse a fazer isso, quer dizer, se ele fosse ser crítico da música vigente antes dele aprender música, ele estaria na mesma condição minha, né, de querer julgar a filologia da língua húngara sem saber a língua húngara. Tá certo? Então, eu já olhei uma vez uma gramática do húngaro, eu não sou muito bom para aprender língua, eu não sou que nem o Bruno Tolentino, ficar 15 dias num país e saía falando. Né? Eu preciso de bastante tempo, eu posso compreender facilmente, vamos dizer, as estruturas gramaticais da língua, mas para adquirir vocabulário leva muito tempo. Tá certo? Mas eu já olhei a gramática da língua húngara, eu fiquei desesperado. Falei, não, eu nunca vou aprender esse negócio, eu levaria aqui uns 2 anos de esforço, não vale a pena. Então, aprendi um bocado de árabe clássico, mas o árabe clássico comparado com o húngaro, o árabe clássico é como se fosse geometria, é tudo tão maravilhosamente organizado, que qualquer imbecil aprende. Você pega toda a gramática árabe em um dia. Tudo tem que aprender sobre a gramática, se aprende em um dia. Então, mais ainda em árabe, você sabendo uma raiz, você já sabe formar 40 palavras com aquilo. Certo? Então, essa é uma língua que dá gosto de você estudar, mas tem outra que não dá. Certo? Então, de qualquer modo, esses elementos materiais, que são a base do idioma, eles têm que ser aprendidos antes que você se meta a manipular o sentido. Ainda que nesse aprendizado você tenha que saltar sobre muitas questões de sentido que podem aparecer no curso do próprio aprendizado, mas que não podem ser respondidas antes de você ter aprendido as regras. Para o sujeito perguntar, mas por que é assim e não assado? Né? Eu digo, bom, para você colocar esta questão, você já precisa ter um certo domínio da língua. Então você vai ter que aceitar uma série de regras que talvez nem façam sentido para a sua lógica, tá certo? Mas das quais você precisa até para você formular retroativamente a sua dúvida. Tá certo? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.